O Active Directory é o alicerce de uma infraestrutura de redes Microsoft. Para a maioria das empresas ele é a principal fonte de autenticação e de gerenciamento de identidade. Por isso eu resolvi fazer um vídeo para falar das principais falhas graves de gerenciamento do AD que podem levar ao comprometimento de todo o sistema, de toda a sua rede. Então, eu gostaria já de pedir para você, deixe aí o seu like, fica até o final para deixar o seu comentário e compartilhe esse vídeo depois com seus amigos, vamos ajudar o canal a crescer. Então vamos lá ver quais são essas principais falhas de segurança e de administração que podem comprometer todo o seu sistema. Vamos lá? Vamos começar relembrando dos 3 pilares de segurança da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. E falando em disponibilidade, o primeiro erro que eu acho que é gravíssimo na administração do Active Directory é não ter um plano de recuperação de floresta. O Active Directory é um banco de dados, ele pode se corromper, eu posso ter aí um ataque de ransomware e você precisa se recuperar rapidamente. E para isso você deve ter um plano de recuperação contra desastres. Quando a gente pensa num plano de recuperação contra desastres, a gente tem que pensar em 3 pontinhos aí muito importantes. É uma sopa de letrinha, né? O primeiro seria o RPO, que é o Recovery Point Objective, que é o último ponto que eu vou ter de backup para poder voltar. Quanto de informação eu posso perder? Então é muito importante a gente levar em consideração isso, né? Então se a gente cria muitos objetos durante o dia e você faz o backup só de manhãzinha e você perdeu o seu AD à noite, você vai ter todo um período em que você não vai recuperar, mesmo que você tenha o backup. Tem gente que nem tem, né? Então, mas é importante pensar nisso aí também. Então o RPO é um fator importante de acordo com o volume de criação de objetos que você venha a ter. E depois a gente tem o MDT, que qual que é o tempo máximo que você pode ficar sem o Active Directory. Se você pergunta isso para um cliente, ele vai falar, não posso ficar nem 1 minuto. Mas para não ficar nem 1 minuto, isso custa muito caro. Então vai existir um período de inatividade. E aí você vai pensar com que rapidez eu vou recuperar. Que é aí que entra uma outra sopa de letrinha, que é o Recovery Time Objective, né? O RTO, que ele vai ajudar aí a gente a planejar a velocidade no qual eu vou conseguir recuperar. Tudo isso faz parte de um plano de recuperação contra desastres. Você tem? Deixa aí nos comentários para eu saber se o seu está em dia. É importante pensar. Não é simples, tá? Recuperação de floresta. Outra grande falha de administração numa rede Microsoft do Active Directory: não atualizar os controladores de domínio. Os controladores de domínio, né, o Active Directory, ele foi desenhado para manter a disponibilidade. Por isso que você não pode ter um controlador de domínio, é no mínimo 2. E depois não tem limite, porque ele replica as informações. Porque quando um não estiver disponível, o outro vai atender às requisições. Isso significa que você pode e deve reiniciar os controladores de domínio. Não faz mal nenhum, mas eu vejo que muitas pessoas têm muito medo, né? Se está funcionando, não mexe. Não pode ser assim, porque alguns patches e atualizações são críticas por questões de vulnerabilidade. Eu preciso manter os servidores controladores de domínio seguros. Além do mais, Service Pack e Hotfix mantêm, né, o sistema estável, né, e funcional. Claro que você não vai fazer essas atualizações num servidor em produção para ver o que acontece numa sexta-feira. Não, você deve ter aí uma réplica desses servidores para você testar esses hotfix e deve entender o que eles vão fazer no teu sistema, para ver se eles não vão aí criar aí uma parada, né, no teu ambiente. Por isso que o gerenciamento de mudanças é muito importante. Então documentar, validar para depois fazer aí a atualização, mas manter os seus sistemas, os seus controladores de domínios atualizados é super importante para a segurança. Uma falha muito grave que eu vejo no dia a dia é a falta de controle no gerenciamento de grupos. Grupos se multiplicam muito rápido, mas eu preciso enumerar e identificar os grupos que eu tenho na minha rede, por vários motivos. Um dos principais motivos é que certos grupos eles podem conter aí, privilégios elevados, eles podem ter concessão aí de permissionamento
para recursos que são muito sensíveis dentro da companhia. E às vezes a gente vai encontrar grupos que são vazios, grupos que têm apenas um usuário. Então eu tenho que identificar e saber aonde que se aplica esse grupo, porque eu preciso dele. Outra questão muito importante que eu vejo também nas empresas é que um usuário específico, ele estava lá num determinado departamento e quando ele consegue aí dentro da empresa, né, uma colocação diferente, não se tira ele dos grupos que ele antes fazia parte, se concede acesso aos novos recursos, colocando ele em grupos novos para a nova função dele. Então, se houve mudança na função, ele perde todo o acesso da função que ele tinha e recebe as novas que ele deve ter. É assim que funciona. Outro principal problema, acho que um dos mais graves problemas que eu vejo no dia a dia, são grupos como Domain Admins, Enterprise Admins e os administradores ter usuários diários do dia a dia, usuários comuns. Não pode haver isso aí. Esses grupos, eles têm privilégio muito alto, então nós temos que fazer um gerenciamento muito controlado dele. A Microsoft recomenda que você não tenha ninguém dentro desse grupo. Você coloca a pessoa dentro desse grupo somente quando for necessário. Um dos maiores problemas que eu vejo também na administração do Active Directory é em relação às contas de serviço. Contas de serviço, na maioria das vezes, possuem permissão elevada, elas podem efetuar logon no controlador de domínio. Eu preciso monitorar essas contas, saber quem é que pode mudar a senha dessas contas. É importante também saber se essas contas estão em uso. A maioria das empresas, às vezes, elas desativam um serviço e tinha uma conta de serviço que continua ativa lá no Active Directory. Isso é muito errado, é um risco muito grande e aumenta a superfície de ataque. Essas contas são alvos, são os alvos preferidos dos hackers, principalmente por ter aí permissões elevadas. Uma recomendação é que a gente possa usar aí uma conta de serviço gerenciada, que é um objeto específico do Active Directory, que gerencia automaticamente e muda a sua senha. Criar manualmente uma conta de serviço e colocar que essa senha nunca expira, não é uma boa prática, né? Se você tem aí um Windows Server 2008 R2 em diante, você já pode utilizar esse tipo de serviço. Eu já lembro aqui vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para um artigo que eu vou deixar no danieldonda.com, no meu site lá, para você poder rever esses conceitos que eu estou falando aqui. Eu vou deixar links para que você aprenda aí a criar esses tipos de objetos aí também. E para finalizar, vamos falar sobre os usuários. Mas aqui eu não estou falando deles, eu estou falando do gerenciamento deles, gerenciamento dos usuários no Active Directory. Contas de usuário desatualizadas aumenta a superfície de ataque. É uma falha muito grande e grave eu não controlar e monitorar as contas de usuários. Então, usuários que não fazem logon há mais de 45 dias, usuários que nunca mudaram a senha, contas de usuário que estão definidas para que a senha nunca expire. Eu não posso permitir isso, eu tenho que gerenciar essas contas, né? Controlar essas contas. Outra coisa, se a sua empresa fez uma migração recente, muito provavelmente existe um atributo chamado SID History, que vai permitir e conceder aí o acesso ao antigo domínio. Isso deve ser removido também. É muito importante. Delegação. Contas de usuários que possuem o direito aí de resetar a conta, né, de alterar as senhas. Ele pode se tornar qualquer um outro usuário a qualquer momento. Então é importante a gente controlar isso aí também. Então tem usuários, tem grupos, tem conta de serviço. A recomendação é fazer um bom assessment do seu Active Directory, identificar todas essas informações para que você possa decidir se você realmente pode ou não, né, executar essas ações. Às vezes você não pode. Tem lá um objeto dentro de um grupo de Domain Admin se você tira para a produção da sua empresa. Então há de ter o bom senso aí para cada um dos ambientes, né? Essas são recomendações de boas práticas. Talvez você tenha aí um risco que você vai ter que assumir, né? Então você vai ter que ter uma atenção redobrada, um monitoramento, né, e um controle desses grupos usuários e tudo isso que eu falei. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí os seus comentários e a sua ideia para um próximo vídeo sobre esse assunto. Aliás,
Vale a pena fazer mais vídeos sobre Active Directory, sobre o conceito do Active Directory? O quanto você sabe sobre o AD que a gente pode começar a colocar aqui no canal? Quero saber a sua opinião. Valeu? Obrigado, um forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.